Na transfiguração de Jesus, Moisés e Elias aparecem de corpo e alma? Eu sou o pastor Alexandre Vieira e este é o Por Dentro da Palavra. Os evangelhos contam que uma vez Jesus subiu num monte levando 3 dos seus discípulos e enquanto estava lá, ele se transformou, se transfigurou na frente deles. Ficou muito branco e ao seu lado apareceram Moisés e Elias. Muitos se perguntam se Moisés e Elias estavam lá de corpo e alma ou somente o seu espírito ou a sua alma é que apareceu. Vamos ver o que a gente pode dizer olhando por dentro da palavra. Há pessoas que dizem que Moisés e Elias estavam lá de corpo e alma, um corpo perfeito, já no céu, como nós teremos depois da ressurreição. Um dos argumentos para essa interpretação é que Moisés e Elias são 2 profetas muito importantes do Antigo Testamento e que eles não morreram, ou, pelo menos, não morreram de forma normal. Há alguns problemas com essa explicação. Em primeiro lugar, Moisés morreu de morte normal. A Bíblia nos conta em Deuteronômio capítulo 34 que ele de fato morreu, que o próprio Deus sepultou o seu corpo e as pessoas passaram por luto por causa da sua morte. Então essa história de que Moisés não morreu não é bíblica. O caso de Moisés e Elias neste sentido é bem diferente. Se na transfiguração Moisés está lá com o seu corpo restaurado, isso quer dizer que ele precisou ser ressuscitado antes, e a Bíblia fala contra esta possibilidade. Mas o grande problema com a ideia de que Moisés e Elias aparecem com o seu corpo ressuscitado na transfiguração é que várias vezes no Novo Testamento está escrito que Jesus é o primeiro fruto, ou as primícias daqueles que dormem ou daqueles que já morreram. Em 1 Coríntios 15 está escrito: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. E depois, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Paulo afirma isso também em Atos 26, dizendo que Cristo teve que ser o primeiro da ressurreição dos mortos. Apocalipse 1 chama Jesus de o primogênito dos mortos e em Colossenses 1 é enfatizado que Jesus Cristo é o princípio, o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. Isso tudo quer dizer que Jesus é o primeiro a ressuscitar na Páscoa para uma vida eterna e um corpo glorioso. A Bíblia não diz que Moisés já ressuscitou e mesmo que dissesse, nenhuma ressurreição presente na Bíblia, a não ser a de Jesus, é a ressurreição em definitivo. Jesus foi o primeiro a ressuscitar e ter o seu corpo glorioso. E se a transfiguração acontece antes da morte e ressurreição de Jesus, certamente Moisés e Elias não poderiam estar lá com o seu corpo como eles terão na eternidade. Uma alternativa que algumas pessoas poderiam oferecer para dizer que Jesus está diante de Moisés e Elias ressuscitados, de corpo e alma, como na ressurreição, seria dizer que os discípulos estão tendo uma visão do futuro e não uma visão real daquele momento de como estariam Moisés e Elias. Talvez essa seja a melhor opção para quem acha que Moisés e Elias estavam lá de corpo e alma. No entanto, seria bem estranho que fosse uma visão do futuro, já que a Bíblia não nos diz que é. Além do mais, Moisés e Elias estão conversando com Jesus sobre a morte pela qual ele vai passar, sobre a crucificação. Se fosse uma visão do futuro, certamente esse diálogo não teria acontecido. Eles apareceram conversando com Jesus sobre a morte que ainda vai vir. Outra coisa, se essa fosse uma visão do futuro, de Jesus glorificado e Moisés e Elias no céu, então Jesus deveria aparecer com as marcas no seu corpo glorificado, ou seja, com os furos nas mãos. Ele deveria aparecer como alguém que já foi crucificado, porque esse é o seu corpo glorioso para toda a eternidade. Mas não é isso que está escrito que os discípulos viram. O caso de Elias é diferente do de Moisés.
mas isso é assunto para um outro vídeo. A pergunta de hoje era se Elias e Moisés estavam de corpo e alma no monte na hora da transfiguração de Jesus. A melhor resposta para isso, olhando por dentro da palavra, é que não. Jesus Cristo é a garantia de que há ressurreição de mortos e um corpo e uma vida gloriosa para depois. Já que não foi uma visão do futuro que os discípulos viram naquele dia, então o que eles viram foram as almas de Moisés e Elias, esperando Jesus cumprir a sua obra de morrer e ressuscitar por todos, para que no futuro eles também, juntamente conosco, pudessem participar do grande evento da ressurreição de mortos. Naquele dia, Moisés vai receber o seu corpo glorificado para todo sempre, e Elias, sabe-se lá onde está o seu corpo hoje. Este foi o Por Dentro da Palavra. Até a próxima.